Pessoal, nós vamos começar aqui a ver os selos do Apocalipse. São 7 selos e esses selos são divididos em 4 e 3, tá? Os 4 primeiros são 4 cavaleiros. Então, para você entender sobre isso, Apocalipse não é difícil de se entender, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 6, versículo 2 diz assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Olha só o detalhe desse cavaleiro. É interessante que a gente João vê um cavalo branco, então qual a impressão que você tem? Um cavalo branco. Já viu? Então, um cavalo branco representaria o quê? A paz, né? Então, esses aspectos, a coroa que ele recebe, a vitória, facilmente poderia se enredar para uma conclusão errada, tá? Por quê? Porque as pessoas, ou algumas pessoas, ou alguns teólogos, acham que aquele cavaleiro do primeiro selo de Apocalipse seria Jesus Cristo. Mas não bate com a realidade. Por quê? Porque, na verdade, Cristo é o cordeiro que abre o selo. Como que ele pode ser o cavaleiro do cavalo? Não tem como. Cristo abre o selo. Olha aqui. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia: vem e vê, com voz de trovão. E eis que eu olhei um cavaleiro branco. Não pode ser Jesus Cristo. Ele está abrindo os selos e ele foi o único digno de abrir os selos. Então, a gente pode entender mais 2 detalhes aqui para você entender Apocalipse. 2 detalhes devem ser ressaltados, tá? Quanto a esse cavaleiro do cavalo branco, a coroa que lhe foi dada, porque a coroa que foi dada é uma coroa, se você ver o hebraico aqui, a coroa, e no grego também, é Stéphanos. Olha a diferença para você entender. Enquanto a coroa do cavaleiro do capítulo 19, que indiscutivelmente é Cristo, é diadema, coroa de realeza. Gente, é diferente os nomes, tá bom? No grego e no hebraico. A coroa de realeza, outro fator é a expressão vencendo para vencer, tá? O que a gente consegue entender aí? Que não confere com as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse em João 16:33. Eu venci o mundo. Ele não saiu vencendo para vencer. Quem vai sair vencendo para vencer? Quem é? Então, sem dúvida nenhuma, o cavaleiro aqui do capítulo 6 do primeiro selo do Apocalipse é o anticristo, que se passa por Cristo. Entenderam? Ele vai querer sentar no trono como Deus. Ele vai sentar no trono como Deus. Ele se passa por Cristo. Por quê? Porque ele vem num cavalo branco, tá? Trazendo a paz. Mas o que é essa paz? É uma falsa paz. Na realidade, isso começa a acontecer na primeira parte dos 3 anos e meio. Porque, na realidade, o pacto com Israel são 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, que é 1260 dias que está no livro de Daniel, ele rompe o pacto. Então, aquela paz aparente que você viu do anticristo e do cavaleiro desse primeiro selo, do cavalo branco, não é Jesus Cristo.
É o anticristo, porque ele passa a perseguir Israel, conforme o acordo previsto na profecia de Daniel 9, 26, 27, 28, por ali. Onde ele firma aquele pacto com muitos, não é só com Israel e os árabes. O mundo inteiro vai estar um caos e ele vai fazer essa paz, trazer essa aparente paz, mas uma paz falsa, porque depois de 1260 dias, que são 3 anos e meio, ele rompe esse pacto, tá? E a gente vê isso lá em Daniel 9:27. Então, na realidade, a preparação da grande tribulação, que será os 3 anos e meio restantes, tá? Do intenso sofrimento e dor que a gente vai passar naquela época. Eu digo a gente assim, o ser humano, né? Porque biblicamente, pelo que alguns teólogos, ou seja, a maioria dos teólogos entende, a igreja já vai ter sido arrebatada, tá bom? Aí você pode ver algum detalhe sobre isso aí lá em Daniel 9:27, tá bom? Então, eu quero que você não tenha mais dúvida. O cavaleiro do primeiro selo de Apocalipse, capítulo 6, o primeiro selo, é o anticristo, tá bom? Um grande abraço para você. Por favor, me ajuda aí, compartilha o vídeo, dá um like, se inscreve no canal e a gente vai estar aqui, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar do segundo selo. Um grande abraço.